O homem é toda a imaginação. Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e a imaginação é o próprio Deus. Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o poder da nossa imaginação, por meio de histórias reais, como a imaginação cria a sua própria realidade. A ciência progride por meio de hipóteses testadas, e essas hipóteses muitas vezes são provisórias e depois aceitas ou rejeitadas de acordo com os fatos da nossa própria experiência. A afirmação de que a imaginação cria a realidade não precisa de mais consideração do que é permitido pela própria ciência. Ela acaba se provando no próprio desempenho. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação? De fato, a própria vida é uma atividade de imaginação. O mundo se origina em uma atividade divina, idêntica ao que conhecemos como atividade da nossa imaginação, sendo ela uma tarefa de abrir os olhos mortais do homem para dentro do mundo do nosso próprio pensamento, na eternidade, sempre se expandindo no seio de Deus. E é claro que quando falamos do seio de Deus, estamos falando da nossa própria imaginação. Nada aparece ou continua sendo um poder próprio. Os eventos acontecem porque as atividades imaginárias, relativamente estáveis, as criaram, e elas continuam existindo apenas enquanto recebem tal apoio. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução o místico aspira. Poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo, todos eles residem na solução distante desse mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, terá descoberto o segredo da causação, ou seja, a imaginação cria a sua realidade. Portanto, o homem que está ciente de si está imaginando sobre o que está criando. Percebe cada vez mais que o drama da vida é imaginário, não a realidade do seu mundo físico. Toda atividade é, no fundo, imaginária. Uma imaginação desperta trabalha com um propósito, cria e conserva o desejável e transforma e destrói o que é indesejável. A imaginação divina é a imaginação humana. Não são dois poderes separados, mas um só. A distinção válida que existe entre esses dois poderes não estão na substância com que operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante, atuando em alta tensão. Um ato imaginário é um fato objetivo imediato. Como a chave baixa, um ato imaginal é realizado em um processo de tempo, mas quer a imaginação esteja em alta ou baixa, ela é a realidade última, essencialmente não objetiva, da qual os objetos são derramados como se fossem fantasmas. Nenhum objeto é independente da imaginação em nenhum nível ou qualquer nível que seja. A realidade objetiva é produzida unicamente pela imaginação. Os objetos parecem tão independentes de nossa percepção que tendemos a esquecer que eles devem a sua origem à nossa própria imaginação. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. E o homem, por meio de suas atividades imaginárias, cria as realidades e as circunstâncias da sua própria vida. Isso ele faz de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. O ser humano presta muito pouca atenção a este presente inestimável. A imaginação humana é um presente e praticamente inexistente, a menos que haja uma posse consciente dela, uma pessoa que esteja com prontidão para usá-la. Todos os homens possuem o poder de criar a sua própria realidade, mas esse poder dorme dentro dele, quando ele não consegue exercer esse poder de uma forma consciente. Os homens vivem no próprio coração da sua criação, e a sua criação é a sua própria imaginação, mas na maioria das vezes eles não são sábeis sobre o que acontece nela. O futuro não está fundamentalmente diferente das atividades imaginárias do próprio homem. Portanto, o indivíduo que pode convocar à vontade qualquer atividade imaginária que lhe agrade,
e para que as suas visões de imaginação são tão reais como as formas da sua própria natureza, ele é o dono do seu destino. O futuro é a atividade imaginária do homem em sua marcha criadora. Imaginar é o poder criativo não só do poeta, do artista, do ator e do orador, mas do cientista, do inventor, do comerciante e também do artesão. Seu abuso na criação desenfreada de imagens desagradáveis é muito óbvio, mas seu abuso de repressão indevida gera uma esterilidade que rouba do homem a riqueza real da sua própria experiência de vida. Imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que fugir desses problemas. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. O mundo criado a partir da imaginação dos homens compreende incontáveis crenças conflitantes. Portanto, nunca pode haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os acontecimentos de hoje estão destinados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos perturbam a paz do espírito pré-existente. Não se curve diante do ditado dos fatos e aceite a vida com base no mundo exterior. Afirme a supremacia de seus atos imaginários sobre os fatos. Coloque todas as coisas em oposição a eles. Agarre ao seu ideal e em sua imaginação. Nada pode tirar isso de você, exceto o seu fracasso em persistir em imaginar o seu ideal realizado. Imagine apenas os estados que são o valor e os estados que lhe prometem um bem. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar sua atividade imaginária é lutar contra a sua própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginária. Tudo que você faz, desacompanhado de uma mudança imaginária, é apenas um reajuste fútil da sua própria superfície de vida. Imaginar o desejo realizado traz uma união com esse estado. E durante essa união, você se comporta de acordo com sua mudança imaginal. Isso mostra que sua mudança imaginária vai resultar em uma mudança do seu próprio comportamento. No entanto, suas alterações imaginárias comuns, à medida que você passa de um estado para outro, não são transformações, porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra, na direção inversa das coisas. Mas sempre que um estado se torna tão estável a ponto de se tornar seu estado de espírito constante, esse estado habitual define seu caráter e é uma verdadeira transformação na sua vida. Como você faz isso? Simplesmente usando o autoabandono. Esse é o segredo. Você deve se abandonar mentalmente no seu desejo realizado, esquecer que ele existe, esquecer que ele tem que ser realizado e apenas colocar o seu amor por esse estado. E ao fazer isso, se imaginando vivendo no outro estado, o seu estado atual não vai mais existir. Você não pode compreender o que você ama e o que você não ama. Então, o segredo é autocomissão e fé. Ter amor pelas coisas que você quer. Fé é acreditar no que é inacreditável. Comprometa-se com o sentimento do desejo realizado, na fé de que esse ato de autocomissão vai se tornar realidade. E deve se tornar realidade porque imaginar é o que cria a sua realidade. A imaginação é conservadora e transformadora. Ela é conservadora quando constrói seu mundo a partir das imagens fornecidas pela sua própria memória e da evidência dos seus próprios sentidos. E ela é criatividade transformadora quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo seu mundo a partir dos sonhos generosos da sua própria fantasia. Na procissão dessas imagens, as que prevalecem naturalmente são as dos sentidos. No entanto, uma impressão sensorial presente é apenas uma imagem. Não difere em pureza em uma imagem de memória ou uma imagem de um desejo. O que torna uma impressão sensorial presente de uma forma bem óbvia e real é a imaginação do próprio indivíduo, funcionando nela, pensando nela, a partir dela, ao passo que uma imagem de memória ou um desejo, a imaginação do próprio ser, não está funcionando nela e também não está pensando nela, mas está funcionando a partir dela e pensando nela. Se você entrasse na imagem de sua própria imaginação
Então você saberia que ser criativo é transformador. Então você vai realizar o seu desejo. E então, a partir do seu desejo, você vai ser feliz. Cada imagem pode ser incorporada, mas a menos que você mesmo entre nessa imagem e pense a partir dela, ela será incapaz de nascer. Portanto, é o cúmulo da tolice esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. Aquilo que requer ocupação imaginativa para se produzir um efeito. É óbvio que não pode ser efetuado sem tal ocupação. Você não pode estar em uma imagem e não sofrer as consequências de não estar em outra. A imaginação é sensação espiritual. Inspira a imagem do desejo realizado. Em seguida, dá a ela a vivacidade sensorial e tons de realidade, agindo mentalmente como você agiria se fosse um fato físico. Isso é o que eu quero dizer com sensação espiritual. Imagine, por exemplo, que você está segurando uma rosa na mão. Cheire isso. Você consegue detectar o cheiro da rosa? Bem, se a rosa não está com você ou não está aí onde você está, por que sua fragrância está no ar? Antes da sensação espiritual, isto é, através da visão imaginária, som, cheiro, paladar e tato. Se você não sente essas coisas, você não consegue dar à imagem uma vivacidade sensorial. Se você consegue fazer isso, todas as coisas conspirarão para ajudar na sua colheita. Refletindo, você verá quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo. Você nunca poderia ter inventado os meios que sua atividade imaginária empregou para se realizar. Se você deseja escapar de sua fixação sensorial atual, transformar sua vida atual no sonho que você sempre sonhou ser, você precisa apenas imaginar que já é o que deseja, sentir o que você quer, de uma maneira que esperaria essas circunstâncias realizadas em sua vida. Como por exemplo quando você faz quando é criança, que está refazendo o mundo segundo o seu próprio coração. Crie seu mundo a partir dos puros sonhos da sua fantasia. Mentalmente, entre em um sonho. Mentalmente, faça o que você realmente faria, se fosse fisicamente verdade tudo que você está vendo. Você vai descobrir que os sonhos não são realizados pelos ricos, mas pelas pessoas que os imaginam. Nada fica entre você e a realização desses sonhos, a não ser os próprios fatos que você cria. Os fatos são criações da sua própria imaginação. Se você mudar sua imaginação, você vai mudar os fatos. O homem e o seu passado são uma estrutura contínua. Essas estruturas contêm todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar da sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável. Um passado morto e firmemente fixado. Mas por si só é viver, faz parte da sua era viva. O ser humano não pode deixar para trás os erros do passado, pois nada desaparece da vida da pessoa. Tudo que foi ainda existe, o passado ainda existe. E ele ainda traz os resultados para a sua vida. O homem deve voltar na memória, buscar e destruir as causas do seu próprio mal, por mais distante que elas estejam da sua vida atual. O fato de ir ao passado, reproduzir uma cena do passado na sua imaginação, como deveria ter sido tocado pela primeira vez, é o que chamamos de revisão. A revisão resulta em revogação. Mudar sua história significa mudar o seu passado. As causas de qualquer mal presente são cenas não revisadas no seu próprio passado. O passado e o presente formam toda a estrutura do homem. Eles estão carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração do conteúdo vai resultar em uma alteração no presente e também no futuro. Viva de uma forma nobre, para que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Se você deixar de fazer isso, lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar o que lhe causou o mal, ou o que está lhe causando mal no presente. E essas raízes podem estar no seu passado. Se o passado é recriado no presente, o passado revisado também será recriado para o presente, ou então será reivindicado, seria uma reivindicação. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brandos como a neve. É uma mentira e também não é uma mentira. Tudo isso que está descrito nesse vídeo vai lhe servir apenas como um fio de pensamento coerente que une o todo na prova de sua afirmação.
Imaginar realmente cria a realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.